Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa primeira aula sobre funções da linguagem. Comum isso aí nos concursos e no Enem também, né? Então fiquem ligados. Isso aqui é importante. Quem vai fazer Enem, isso aí é sempre, tá lá, pimba. É uma questão certa na prova do Enem e muitas bancas também, alguns concursos públicos pedem, certo? Então vamos lá. Funções da linguagem, coloquei um conceito para ficar mais fácil para vocês entenderem. O nome está dizendo, né? Uma função. Que função tem essa linguagem? Então, cada texto que se escreve tem uma função. E é claro, aqui a gente vai falar de teoria, mas há uma relação de predominância. Nós vamos falar sobre isso também. Então, olha lá. São diferentes recursos de que dispomos para alcançar a finalidade. Essa é a parte importante. Eu utilizo um recurso para alcançar a finalidade. Se eu quero causar um impacto, se eu quero emocionar, se eu quero criar uma ironia, então vai depender da minha intenção, tá? Pretendida a cada mensagem que enviamos e que recebemos. Obviamente, se eu recebo um texto, eu vou ter que perceber qual é o intuito, qual é o objetivo daquele texto ali. Então, entreter, simplesmente entreter, ler um besterol, para a gente rir e se divertir. Informar pode ser, claro, uma notícia, por exemplo. Persuadir pode ser um artigo de opinião, tem a necessidade aí de te persuadir, claro, a gente sabe que pode acontecer uma propaganda, é te convencer, quer te persuadir a comprar tal coisa, te emocionar. Então pode ser também instruir, claro, se eu leio um texto técnico, um texto da minha área, por exemplo, essa aula, qual o objetivo dessa aula? Te instruir, essa é a ideia, tá? Aconselhar, etc. Então a gente vai ver que tem uma imensidão aí de possibilidades, tá? Muito bem, elementos da comunicação. Como se dá a comunicação entre nós, entre mim e ti? Como é que se dá essa comunicação? Primeiro, o emissor. Tô eu aqui, tchanã, o cara que fala, certo? O receptor quem é? És tu aí do outro lado. Então existe alguém do outro lado? Sim. Se eu estiver conversando com alguém, a relação dialógica entre o eu e o tu, tá? Aqui, um eu e um tu do outro lado, certo? Existe uma mensagem, e nesse caso é a fala sobre as funções da linguagem. Essa é a nossa mensagem. Mostrar como funciona isso aqui para que vocês, então, não errem mais essas questões que vocês encontrarem nas provas. Beleza? O código, o que nós estamos usando aqui? A língua portuguesa, certo? Estamos por meio da língua portuguesa, vocês estão me entendendo. Beleza? O referente à questão contextual. Uma relação educacional, tem todo um contexto envolvendo isso aqui. E o canal é a internet, né? Normalmente aí é a questão da internet. Então, se tiver escrito ali, o canal vai ser o livro, a folha, o caderno, o jornal, a conversa entre duas pessoas, uma com a outra, é o ar, que é o canal, né? Então, vejam que interessante. São os elementos que fazem parte da comunicação. É o óbvio? Sim. Os caras podem questionar isso aqui? É claro que sim. Podem sim, tá? É óbvio, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, é isso aí. Função, agora são 6 as funções, tá? Primeira, função emotiva. Olha o que o nome está dizendo, emotiva ou expressiva. O nome está te dizendo a emoção, emocionar. É claro que é centrada no emissor, na emoção de quem fala, certo? É centrada aqui no eu. Depois eu comento aqui. Expressa sentimentos, emotiva, expressiva, emoções, avaliações do eu, é claro, tá? Então a primeira pessoa vai predominar. É muito óbvio isso. Muitas vezes reticências para mostrar um pensamento em aberto, uma reflexão, ponto de exclamação, muito comum. O cara vai mostrar por meio de um ponto de exclamação a forma como ele está representando aquela ideia, as interjeições
que mostram também, porque também é uma forma de simbolizar emoção, tá? A interjeição. Em que tipos de texto, né, nós encontramos isso? Na verdade, que gêneros textuais, né, mais comuns? Gêneros. Textos poéticos eu encontro, claro. Aí um detalhe, eu já falei isso, vou retomar. Tem a questão da predominância, certo? Predomina uma função tal. Normalmente a questão aborda assim, a gente tem que entender que é isso mesmo. Cartas, porque sou eu que estou escrevendo, estou mostrando minha indignação, o meu amor, seja lá o que for, né? Os diários, é claro, é o eu falando, né? As biografias também, etc. Ou seja, textos que marcam aqui a presença de um eu com muita intensidade e essa questão da emoção, tá bom? Textos poéticos, uma música pode ser? Pode, claro que sim, óbvio, né? Tá? Segundo aqui, a função apelativa, ou, cuidado, é conativa. Apelativo, o cara faz um apelo. Compra aí o que eu quero que tu compres, tá? Compra o que eu quero que tu compres. Legal, né? É centrada no receptor, olha ali, ó. Enquanto ali ela é centrada no emissor, aqui ela é centrada no receptor. Olha que legal. Eu já vou mostrar os exemplos agora para vocês perceberem a marca dessas duas funções, tá? Bom, claro que se ela é apelativa, ela quer te influenciar. Ela quer te persuadir, ela quer te fazer comprar algo normalmente, te convencer a algo, né? Então, muito comum nas propagandas, né? Muito comum. Como é que isso aparece? Algumas características. Cuidado, estou mostrando algumas características, mas não quer dizer que elas têm que necessariamente estarem ali. Normalmente elas aparecem. Primeiro, um verbo no imperativo. A ordem, o pedido. Segunda ou terceira pessoa, mas aqui, ó, o tu ou você. Não se esqueçam que o você é segunda pessoa indireta. Tá? Então é usado aqui como tu. Então só cuidar essa relação. Tá? Ou chama de tu, ou chama de você. E o vocativo. Sim, verbo no imperativo. Está falando com a pessoa. O vocativo está falando com a pessoa. Ele se dirige o receptor. Esse é o alvo, né? E é claro, anúncios publicitários, discursos políticos. E será que ele quer fazer contigo, né? Te persuadir a votar nele, né? É isso aí, tá? Te convence lá dizendo que vai fazer tudo por ti. Não, tem que fazer pela comunidade, pelo estado, pelo país, pelo município, né? E não por ti, pessoa. Mas é assim que a gente é convencido e que infelizmente. Muito bem, queridos. Ficou claro isso? Então, eu vou mostrar agora para vocês o exemplo. Tá? Acompanhe, olha só. Coisa mais amor, como é legal isso. Tá? Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Função emotiva. Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar, vejam que é um eu posso falar para alguém, é um eu se manifestando. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor, meu, eu, primeira pessoa. Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver o céu, no céu a lua, que um dia eu te dei. Então, essa emoção toda que se faz presente. Tem poesia aqui? Tem, depois a gente vai falar sobre essa questão da linguagem poética, mas tem muito aqui sim a função emotiva, um eu se manifestando. Show de bola, né? Depois, queridos, olha só que legal. 2 exemplos. Isso aqui, para alguns, né, não devem saber o que é, não viram, mas essa propaganda fez parte de um bom tempo aí. Compre batom, era o menininho que fazia, então, convencendo os pais a comprarem batom por meio de hipnose. Você pode ver ali a maneira, que é a ideia. Compre, verbo no imperativo. Compre você, compra, se fosse tu, compra tu. Então essa coisa do imperativo, né? E todas essas relações. Olha agora o segundo. Você compartilharia uma dentadura? Está falando com a pessoa. Lembra que eu falei? Está ali, ó. Segunda ou terceira pessoa. Então, linguagem apelativa ou conativa. Tá? Olha lá. Então, não compartilhe a sua senha. Olha que show. Tá? Então, comparou, fez uma comparação.
É uma brincadeirinha? É, mas para te convencer a não sair distribuindo a tua senha aí. Certo, queridos? Show de bola, né? Acho que os exemplos te ajudam bastante a visualizar a diferença, né? O que é o eu ali e o que é o outro, te convencer o outro, a diferença. Certo? Não se esqueçam de colocar o gostei, se gostar, é importante para nós, compartilhem o nosso material, aulas gratuitas para vocês. A apostila está à venda, vocês podem acompanhar o conteúdo na apostila, ela está à venda na editora, as aulas do YouTube nós não vendemos, mas existe um material de qualidade. A apostila tem mais de 1.500 exercícios, é de preparação permanente, um bocado de conteúdo para vocês. Então, espero que vocês apreciem. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço!